Bom, pessoal, então dando continuidade ao nosso curso de fisioterapia no enfrentamento ao Covid-19, hoje nós vamos falar um pouco sobre as doenças cardíacas e o Covid-19, o que essas pesquisas andam mostrando. Bom, essa primeira figura é um resumo da última aula que eu dei. Tá? Como todos nós sabemos, o Covid-19 SARS-CoV-2, ao infectar o paciente, além de comprometer a função pulmonar, ele compromete diversos órgãos do nosso organismo. E esse comprometimento cardíaco ele se dá principalmente por três vias. Ela pode ser por uma injúria miocárdica direta, através da ação do vírus nos cardiomiócitos, pode ser em decorrência da hipoxemia, que é consequência de uma falência respiratória, ou pode ser resultado de uma resposta imune acentuada com a hiperinflamação. Então, uma dessas três vias vai causar dano ao coração, que a gente observa através da liberação de biomarcadores, principalmente a troponina, a interleucina 6, a gente também vê a ferritina sérica aumentada nesses pacientes, e levando principalmente a arritmias cardíacas, a síndrome coronariana aguda e a alguns casos de insuficiência cardíaca, seja ela com preservação da fração de ejeção ou insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. A progressão aguda da doença ela pode ser dividida em três fases, como a gente está vendo nessa figura. Uma fase inicial de infecção, uma fase pulmonar e uma fase de hiperinflamação grave. Então, qualquer paciente pode haver uma sobreposição dessas fases. Ele não necessariamente vai seguir essa sequência de estágio 1, estágio 2 ou estágio 3. Tá? Eles podem ser sobrepostos. Então, durante a fase inicial, a gente observa quando a infecção, o vírus se infiltra no parênquima pulmonar e começa a sua proliferação. Esse estágio é caracterizado por sintomas leves e vai marcar a resposta inicial pela chamada imunidade inata, através dos monócitos e macrófagos. A lesão tecidual e os processos inflamatórios que seguem depois dessa infecção inicial, seja ela uma vasodilatação, permeabilidade endotelial, recrutamento de leucócitos, vão levar a danos tanto pulmonares como danos cardíacos, através da hipoxemia e do estresse cardiovascular. Em alguns pacientes, essa resposta inflamatória do hospedeiro ela continua a aumentar, mesmo com a diminuição da sua carga viral, resultando da inflamação sistêmica. E essa toxicidade sistêmica que o paciente é acometido, por sua vez, tem o potencial de prejudicar vários órgãos. Nesta figura, a gente observa que a progressão aguda da doença, ela geralmente cursa com uma linfocitopenia, ou seja, uma diminuição de linfócitos. É uma característica importante do Covid-19. Está associada a resultados adversos para o paciente. Nessa figura A gente observa que pacientes graves que evoluíram com óbito seguiram com a diminuição de linfócitos, uma linfocitopenia progressiva, que os pesquisadores observaram que apesar dessa diminuição de linfócitos, esses pacientes graves eles cursaram com um aumento na contagem de glóbulos brancos, É uma tentativa do organismo de combater a infecção, Ele vai aumentar esses glóbulos brancos e os neutrófilos, sugerindo uma alta vulnerabilidade dos linfócitos a essa infecção geral. Ou seja, quando a gente olha a figura, a contagem de linfócitos em pacientes que sobreviveram e pacientes que não sobreviveram,
Os pacientes que não sobreviverem, eles cursam toda a doença com a queda de linfócitos. Tá? Nesta figura B, a gente observa, foi um estudo realizado através de necrópsia em pacientes que tiveram a SARS-CoV, naquela primeira epidemia em 2003, e eles viram que o vírus ele causa infecção direta, tanto nos leucócitos, como também ele tem uma predileção pelos linfócitos. Então o estudo mostrou o vírus dentro dos linfócitos. O estudo mostrou, que mais de 50% dos linfócitos eles abrigavam partículas virais. Ok? E nessa figura C, a gente observa o quê? Que os pacientes que tiveram SARS, né, eles cursam com diminuição dos linfócitos T, seja ele o CD3, CD4 ou CD8. Todos os linfócitos eles cursam com linfocitopenia durante todo o processo até o período de convalescência. Ok? Quando ocorre a inflamação sistêmica exagerada no organismo, com consequente tempestade de citocinas, nós observamos um aumento dos marcadores inflamatórios, aqueles que eu já falei para vocês, a interleucina 6, o PCR, o fator necrose tumoral, a troponina. E todos esses biomarcadores, eles não apenas são indicadores de uma inflamação grave, mas também eles estão associados a uma alta mortalidade. Embora essa inflamação ela comece nos pulmões, essa cascata de citocinas ela pode ter efeitos deletérios sobre todos os órgãos. Quando a gente observa essa figura A, tá? Esse gráfico A, esses dois gráficos, esse primeiro gráfico mostra a interleucina 6 na linha vermelha os pacientes que não sobreviveram ao Covid-19 e a os pacientes que sobreviveram. A azul. Eles observaram o quê? Que durante o processo da doença, a interleucina 6 ela vai aumentando substancialmente nos pacientes que não sobreviveram. O mesmo caso a gente observa com a ferritina sérica. Tá? Você tem um aumento substancial nesses pacientes. Quando a gente observa essa figura B, ele mostra a relação em amarelo os pacientes que foram a óbito e em verde os pacientes que evoluíram com alta. A troponina cardíaca, que é um marcador de lesão do miocárdio, você vê que os pacientes que foram a óbito ele tem um alto índice de troponina, tá? Significativo. Os pacientes com proteína C reativa também que foram a óbito, você tem um marcador bem mais exacerbado nesses pacientes. E a interleucina 6, todos marcadores inflamatórios. Nesse gráfico C, nós observamos a troponina 1 de alta sensibilidade cardíaca. Então, os pacientes que não sobreviveram em vermelho, você observa que com o passar dos dias ele vai ter um aumento substancial dessa substância, tá? Mostrando a grande lesão no miocárdio que causa a Covid-19. Essas complicações cardiovasculares, elas são possíveis mesmo após a recuperação da doença. Essa figura, ela mostra bem isso. É um esquema do conceito que uma vez resolvida a fase aguda, podem surgir complicações ao longo prazo, tanto na fase de convalescência quanto na fase crônica, muito tempo após a liberação viral. No caso do Covid-19, as sequelas a longo prazo elas ainda são desconhecidas, mas já há relatos de complicações que ocorrem logo após o desaparecimento dos sintomas. Foi o que aconteceu em um caso na Itália, onde o paciente evoluiu com a miocardite fulminante uma semana após o desaparecimento dos sintomas respiratórios. Isso sugere o quê? Que a inflamação ela pode persistir
e evoluir de uma forma silenciosa e o paciente não perceba. Na epidemia de SARS-CoV, aquela anterior de 2003, quando já houve um tempo para acompanhar aqueles pacientes acometidos na época, uma proporção significativa desses pacientes, eles evoluíram com necrose avascular, que é uma necrose do tecido ósseo, com hiperlipidemia e também com fibrose pulmonar. Tá? Resta saber se também vai ser o quadro para esses pacientes que estão, principalmente esses pacientes que evoluem com Covid-19 de forma grave. Esse artigo, doença cardiovascular e Covid-19, foi realizada uma pesquisa bibliográfica usando os mecanismos de busca do PubMed e do Google para realizar essa revisão narrativa. E aí o que foi que os autores observaram? Eles viram que o desenvolvimento pulmonar foi a manifestação clínica dominante nesses pacientes com Covid-19. E eles viram também que a lesão cardíaca aguda, que foi definida como uma elevação significativa das troponinas, ela pode ser principalmente de duas formas. Ela pode ser direta, devido ao envolvimento viral dos cardiomiócitos, e pode ser também consequência da inflamação sistêmica. Então, esses dois mecanismos parecem ser os mecanismos mais comuns responsáveis pela lesão cardíaca. Esse artigo ele não observou outras manifestações cardiovasculares significativas. O que eles observaram foi que os pacientes que têm doenças cardiovasculares, eles parecem ter uma maior vulnerabilidade ao desenvolvimento do COVID, tendem a ter uma doença mais grave e com piores resultados clínicos. E eles observaram também que pacientes que têm doenças cardiovasculares têm 3 vezes mais probabilidade de ter a doença, o Covid-19, de forma grave e que precisarão de UTI. E pacientes hipertensos têm 2 vezes mais chances de evoluir com a Covid-19 de uma forma grave, necessitando também de UTI. Bom, esse outro artigo, ele nos mostra, foi um artigo que analisou a epidemiologia, a etiologia, a mortalidade, os sintomas clínicos e possíveis medicamentos para o Covid-19. Ele observou que ainda no início do ano, em 10 de fevereiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde ela divulgou uma estimativa de letalidade, taxa de letalidade para SARS-CoV-2 em torno de 2%. Tá? Mas a gente sabe que esse número ele vai variar muito entre países e dentro do país, entre regiões, ele também varia muito. Por exemplo, na China, a província de Wuhan, a taxa de letalidade era em torno de 4%. Na província de Hubei, em torno de 3,1%. E quando a gente pega todo o país da China, essa taxa de letalidade ela fica em torno de 2,1%. Quando a gente observa, comparando as outras epidemias, né? A primeira epidemia de SARS-CoV, a taxa de mortalidade era bem maior, 9,6% a taxa de letalidade. Na MERS, que é uma síndrome respiratória do Oriente Médio, essa taxa é altíssima, então 34% dos pacientes que são acometidos com MERS vão a óbito, e quando a gente compara aí com a gripe suína, apenas 0,02% dos pacientes acometidos com essa gripe vão a óbito. Quando a gente observa a frequência de casos fatais de Covid com relação à idade, nós observamos que com o passar da idade, esses pacientes têm uma taxa de mortalidade maior. E aí a gente lembra da outra aula, eu falei que 4 itens ele colaboram para o resultado da doença. Quais seriam eles? Primeiro, a taxa de viralidade,
Quanto maior a exposição ao vírus, né, a resposta vai ser maior da doença, a resposta imune do paciente, a idade do paciente e a presença de comorbidade. Então, esses 4 fatores são essenciais para uma resposta do organismo à agressão do Covid-19. Então, aqui a gente observa que quanto paciente mais velho, principalmente acima de 70 anos, a taxa de mortalidade ele aumenta substancialmente. Quando a gente vai observar essa frequência de fatalidade do Covid por sexo, a gente observa que o sexo masculino ele é mais acometido que o sexo feminino. E aí a gente chega nas comorbidades, né? Frequência de fatalidade em pacientes com comorbidades. E as principais, a gente observa a doença cardiovascular, com 10,5% de taxa de letalidade, o diabetes 7,3% e aqui a hipertensão 6%. Quando a gente observa com outras, né, doença respiratória, a crônica segue com 6,3%. Paciente que tem algum tipo de câncer, ele cursa com 5,6% de taxa de letalidade. E quando o paciente não tem nenhuma condição pré-existente, ou seja, não tem nenhuma comorbidade, a doença cursa com apenas 0,9% de letalidade. Ok? Bom, esse artigo ele foi um estudo observacional, retrospectivo, que eles fizeram em um hospital na cidade de Wuhan, na China, e foi supervisionado também pela Universidade lá de Wuhan. É um estudo que foi realizado no período de um mês, de 23 de janeiro de 2020 a 23 de fevereiro de 2020, quando ainda estava no pico da doença naquele país. E ele analisou os pacientes que foram internados, tanto os que tiveram alta como os que tiveram óbito naquele hospital nesse período de um mês. Então, na admissão não foi observada nenhuma evidência de infarto agudo no miocárdio nesses pacientes, nenhuma evidência de doença hepática crônica e nenhuma evidência de doenças tromboembólicas. Quando a gente compara os pacientes com os níveis normais de troponina e os níveis elevados de troponina, a gente observa o quê? Que os pacientes mais idosos eles cursam com uma elevação do nível de troponina, né? Mostrando que esses pacientes mais idosos eles têm um grau de lesão miocárdica maior. E quando a gente observa as comorbidades, a gente observa também que os pacientes que têm comorbidades cardíacas, já têm algum grau de comprometimento cardíaco, eles cursam com níveis também elevados de troponina, mostrando que a doença nesses pacientes ela evolui mais grave e com maiores consequências. Então, dos pacientes hipertensos, que eram 61, 33 apresentavam troponina elevada. Os que tinham doença coronariana crônica, dos 21, 17 cursaram com troponina elevada, e os que tinham cardiomiopatia, os 8 cursaram com níveis de troponina elevada. Então, isso mostra o grau de comprometimento cardíaco nesses pacientes que já têm um coração comprometido. Nesse mesmo artigo, ele coloca esta figura, que é um gráfico que mostra os índices de mortalidade, né, de pacientes com Covid-19 que tinham ou não doença cardiovascular e que tinham ou não, cursaram ou não com elevação de troponina, os níveis de elevação de troponina. Então, pacientes que não tinham doença cardiovascular e cursaram com uma taxa normal de troponina, a mortalidade foi só de 7,62%. Quando o paciente tinha doença cardiovascular e também cursava com a troponina normal, esse índice de mortalidade aumentou para 13,33%. Depois a gente observando os pacientes sem doença cardiovascular, mas que elevou o nível de troponina no sangue, essa mortalidade ela elevou para 37,5%, e o que mostra, né, o quão perigoso é você ter
uma elevação dos níveis de troponina. Isso mostra o grau de lesão desse músculo cardíaco. E quando o paciente tem doença cardiovascular e cursa durante a Covid-19 com elevação da troponina, aí tirou na Mega Sena. O índice de mortalidade chega a 69,44%. Ok? Bom, este é outro artigo. Ele foi inscrito por docentes da Escola de Medicina da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ele mostra também a prevalência de comorbidade em pacientes que foram hospitalizados com infecção respiratória grave, né, severa. Então, o que é que a gente pode observar? Que aí, pacientes hipertensos, 49,7%, doenças cardiovasculares, 27,8%. Isso nos Estados Unidos. Na China, também eles cursam com alta incidência, então os pacientes graves, geralmente são pacientes que já têm algum comprometimento cardíaco, já é um cardiopata. E também na Itália, né, tanto a hipertensão como a doença cardiovascular. O que é interessante a gente ver também nessa tabela é que os pacientes nos Estados Unidos, vários pacientes, né, foram internados com infecção respiratória grave, eram obesos, né, o que não foi registrado nem na China, nem na Itália. Então, como a gente sabe que a população dos Estados Unidos, em grande parte, são compostas de obesos, você encontra aí um grande índice de pacientes obesos que desenvolveram infecção respiratória grave. Quando a gente olha a frequência dos casos fatais e a influência da comorbidade nesses pacientes com Covid-19, a gente vai observar o quê? Pacientes hipertensos têm um odds ratio de 7,39, ou seja, esses pacientes têm 7,39 mais chance de ir a óbito por Covid, e os pacientes que têm doença cardiovascular têm um odds ratio de 13,64, né? Mostrando que esses pacientes têm 13,64 vezes mais chance de ir a óbito por conta da Covid-19. Bom, essa foi uma pesquisa, um levantamento que eu fiz e a gente tentou publicar, está tentando publicar, a professora Rafaela e o professor Eduardo, sobre a comorbidade e seu impacto nos óbitos por Covid-19 no estado da Paraíba. Essa foi uma pesquisa que eu realizei nos primeiros 50 dias, os 50 dias não contados a partir do primeiro caso de Covid, mas contado a partir do primeiro caso de óbito na Paraíba, que foi dia 30 de março. Então, do dia 30 de março, eu acompanhei durante 50 dias. Esse levantamento era feito através do boletim diário da Secretaria da Saúde. Nesse período de 50 dias, foram confirmados 4.786 casos de Covid, com 207 óbitos até aquela data, com uma taxa de letalidade de 4,3%. O que a gente observa é que o estudo nosso aqui da Paraíba, ele segue, né, a tendência dos estudos mundiais, ou seja, maior taxa de mortalidade pacientes do sexo masculino. A gente observa que à medida que a idade vai avançando, você também tem um aumento do número de pacientes fatais, né? Então, à medida que eu aumento a idade, eu aumento também a frequência, o risco de morte para esses pacientes de Covid. Quando a gente vai olhar a variável morbidade, a gente observa que a hipertensão, né, ela chega aí com 15,94% dos pacientes que foram a óbito têm hipertensão. Pacientes com cardiopatia, 10,62%. A gente observa também aqui pacientes diabéticos com um índice alto de mortalidade e pacientes que tinham diabetes e hipertensão, 17,40%. Aí, pacientes que não tinham comorbidade, a taxa de óbito era em torno de 5,8%.
ok? Outras comorbidades, aqui está incluído doenças respiratórias, doenças neurológicas, doenças renais, ficaram incluídos nesse item aqui. Quando a gente observa a taxa de mortalidade por Covid na Paraíba nos 50 primeiros dias, nas mesorregiões de saúde, que são divididas, a Paraíba é dividida em 4 mesorregiões de saúde. A quarta mesorregião, que é a nossa, é a Mata Paraibana, mesorregião chamada de Mata Paraibana, que compreende a capital João Pessoa e a grande João Pessoa, né? Santa Rita, Bahia e Cabedelo. Nos 50 primeiros dias, a taxa de óbito nessa região era em torno de 76,32%. Ok? Bom, esse estudo é um estudo de revisão sistemática com meta-análise, né? E eles perguntam se o paciente com comorbidade tem um risco de aumentar o risco de complicação do paciente com Covid. Tá? Inicialmente eles escolheram 324 artigos, só que com a peneira, né, as escolhas, e aí vão tirando as exclusões, ficaram 6 artigos. Nesses 6 artigos tinham 1.558 pacientes com Covid-19. Destes 1.558, 324 deles eram pacientes graves. Então, essa meta-análise ela observou um risco aumentado de agravamento do paciente que tinha DPOC, tá? Com um risco de 5,9 vezes maior, foi a que deu mais do que outro que não tem DPOC. Então, ou seja, paciente que quem tem DPOC, ele tem 5,9 mais chances de agravar durante o acometimento de Covid. Pacientes com hipertensão, eles apresentavam 2,29% mais risco de complicação por Covid-19, e os pacientes com doenças cardiovasculares, 2,93% mais chances de complicação. Tá? Só que os autores, eles avisam, né, eles comunicam que essas conclusões elas devem ser vistas com cuidado, por conta do pequeno número de amostra, né? O tamanho da amostra era pequeno, e esse tamanho da amostra reduzido ele pode reduzir a significância dos resultados. Eles também observaram que os critérios para pacientes graves e não graves eles não foram uniformes entre esses 6 artigos escolhidos. E alguns pacientes desses que foram relatados nesses 6 artigos, alguns deles tinham mais de uma comorbidade. E eles relatam também que os estudos eles têm qualidades diferentes, o que pode levar ao aparecimento de algum viés. Bom, esse próximo artigo que a gente vai discutir agora é um artigo da Circulation. Tá? Nesse artigo, a gente vai observar a variedade da apresentação cardiovascular nos pacientes com Covid. Então, são 3 estudos de caso que eu vou relatar para vocês, e como a doença cardiovascular ela se apresenta diferentemente em cada paciente com Covid-19. Então, esse primeiro paciente é um paciente que apresentou dor no peito e elevação do segmento ST. Tá? É uma mulher de 64 anos, com histórico de hipertensão e hiperlipidemia. Ela não tem exposição conhecida a ninguém que tinha SARS-CoV-2. Apresentou uma dor torácica persistente por 2 dias. Ela negava presença de espineia, de tosse, negava febre, calafrios, diarreia e não teve contato com ninguém doente. Na admissão, ela se apresentava em estado febril, 37,1% graus Celsius,
uma pressão de 130 por 80, uma frequência cardíaca de 98 batimentos e uma saturação de 100%, isso com 2 litros de O2 por catéter nasal. No eletrocardiograma dessa paciente, ela apresentou uma taquicardia sinusal e uma elevação do segmento ST. Só a gente lembrando que o segmento ST corresponde ao intervalo entre o final da despolarização dos ventrículos, que é o complexo QRS, e o início da repolarização dos ventrículos, que é a onda T. Quando ocorre essa elevação do segmento ST, isso é um indicativo de oclusão coronariana. Tá? Observando isso no eletrocardiograma, os médicos solicitaram uma angiografia, um cateterismo cardíaco, para justamente fechar esse diagnóstico de oclusão coronariana que estava sendo indicativo pelo eletrocardiograma. Foi realizado esse cateterismo, onde foi demonstrado uma doença arterial coronariana não obstrutiva, só que durante o período do procedimento, essa paciente complicou e teve uma queda de pressão, evoluindo com um choque cardiogênico. Esse choque cardiogênico ele foi rapidamente revertido por uma implantação de um balão intraórtico para a infusão de dopamina. O raio-x dessa paciente demonstrou pulmões limpos e o coração em tamanho normal. Os 2 pulmões estavam limpos. No ecocardiograma dela foi observada uma hipertrofia ventricular esquerda concêntrica grave. Vamos lembrar que a hipertrofia concêntrica é a hipertrofia de parede, né, ventricular. A gente tem 2 tipos de hipertrofia: a hipertrofia concêntrica e a hipertrofia excêntrica. A hipertrofia excêntrica é a hipertrofia da parede com dilatação do ventrículo, que é geralmente resultado de uma sobrecarga de volume, e a hipertrofia excêntrica, concêntrica, como é o caso dessa paciente, é geralmente por uma sobrecarga de pressão. Tá? E ela mostrou também o ecocardiograma, uma fração de ejeção de 30%, com um pequeno derrame pericárdico. Nos exames laboratoriais dessa paciente, foi observado um aumento do lactato, o aumento da ferritina sérica, aumento do PCR, e o teste deu positivo para a Covid-19, com um possível diagnóstico de miopericardite. E aí, nesse hospital que ela foi admitida, isso nos Estados Unidos, ela começou um protocolo de hidróxido de cloroquina e a infusão de dobutamina por balão intraórtico, como a gente viu anteriormente. E aí começaram a observar que o índice cardíaco dela normalizou, e aí com os dias foi diminuindo o lactato e a troponina. O balão intraórtico dela foi retirado no 7º dia, né, após sua instalação, e a paciente, após a retirada, ela permanece hemodinamicamente estável. Quando foi realizado um eco de controle no 10º dia, observou-se já um aumento da fração de ejeção, que estava 30%, passou para 50%, e uma diminuição dessa hipertrofia concêntrica, né, da parede ventricular. Foi que os médicos relataram. Os médicos relataram que essa paciente, ela chegou com sinais iniciais de natureza cardíaca, não tinha nenhum sinal de infecção viral, né? E aí ela seguiu-se com o diagnóstico típico de síndrome coronária aguda por conta da elevação do segmento ST. Aí depois ela evoluiu ainda com elevação das enzimas, e aí eles fecharam o diagnóstico em miopericardite. Tá? E eles falam o seguinte, que a espessura da parede ventricular ela pode ter hipertrofiado como resultado de uma miocardite por lesão direta do Covid-19, porém esses efeitos ainda necessitam de mais estudos, bem como o efeito a longo prazo dessa lesão que foi causada nessa paciente, né? Ela teve uma diminuição brusca da fração de ejeção com hipertrofia, uma grande hipertrofia excêntrica
da parede do ventrículo esquerdo. Esse paciente 2 é um paciente que cursou com choque cardiogênico e foi tratado com a ECMO, que é a oxigenação por membrana extracorpórea. Tá? Bom, esse paciente era um paciente homem de 38 anos, ele tinha histórico de diabetes mellitus tipo 2, ele relatou tosse há 2 semanas, dor torácica e falta de ar de forma progressiva. Essa falta de ar ela foi aumentando com o passar dos dias. Na admissão desse paciente, ele se apresentava taquipneico, com saturação de 93% em ar ambiente. Nos exames laboratoriais desse paciente, foi observado um lactato venoso aumentado. Esse lactato venoso aumentado ele é resultado da má perfusão sistêmica, na redução da oferta ou na redução da captação de oxigênio nos tecidos. E é um indicativo de agravamento também da doença, bem como o aumento dos glóbulos brancos. Como eu já falei lá no início para vocês, esse aumento de glóbulos brancos é uma resposta normal do corpo para ajudar a combater a infecção, já que a gente sabe que uma das características da Covid-19 é a diminuição dos linfócitos, né? A diminuição dos linfócitos. Ao avaliar a função renal e hepática estavam normais, o raio-x do tórax desse paciente já apresentava a presença de opacidades, o teste deu positivo para SARS-CoV-2, e aí nas 6 horas seguintes, após a admissão desse paciente, o seu estado respiratório ele piorou rapidamente, evoluiu com insuficiência respiratória hipoxêmica, que foi exigida intubação orotraqueal. Foi realizado um eco à beira do leito, onde observou sua função ventricular esquerda normal, porém ele apresentava uma taquicardia supraventricular, com a frequência cardíaca acima de 200 batimentos por minuto. E aí foi realizado prontamente uma cardioversão, e aí essa taquicardia ventricular foi revertida com sucesso. Que os médicos observaram que mesmo com uma sedação profunda desse paciente em ventilação mecânica, ele evoluiu com uma gasometria com pH de 7,26, uma PCO2 de 40, uma PO2 de 56, com uma FiDO2 de 100% e uma PIP de 16 milímetros de mercúrio. Continua evoluindo ruim, aí aumentou as taxas de lactato, aumentou a troponina, aumentou o PCR e a interleucina 6. O raio-x do tórax já mostrou uma opacidade difusa, mal definida no espaço aéreo bilateral. E aí foi resolvido a instalação do ECMO, né, que é a oxigenação por membrana extracorpórea, mais o protocolo de hidroxicloroquina. Só para a gente dar uma passada, a oxigenação por membrana extracorpórea, ela pode ser, não sei se vocês lembram, quando a gente fala de cirurgia cardíaca, que a gente fala da SEC, né, da circulação extracorpórea. Então é o mesmo princípio, a máquina ela puxa o sangue venoso e ela passa por um oxigenador que tem uma membrana semipermeável onde ocorre a troca gasosa e o sangue rico em oxigênio agora volta para o corpo. Existem 2 tipos, a ECMO veno-arterial e a ECMO venosa. Tá? E aí foi instituída essa ECMO no paciente, junto com esse protocolo de hidroxicloroquina, que eu acho que é padrão nesse hospital que eles escolheram esses casos clínicos. E aí foi observado que em 24 horas houve uma diminuição na necessidade de medicação, as drogas vasoativas, né, para manter a pressão arterial, houve uma queda no lactato, e aí o paciente evoluiu bem, foi decanulado da ECMO após 7 dias de sua instalação, e ele, mesmo depois da retirada da ECMO, continuou hemodinamicamente estável, porém ele ainda permanecia em ventilação mecânica. Nesse caso, desse paciente, os médicos relatam que
a apresentação inicial já foi característica de Covid grave, né? A disfunção cardíaca que ele teve pode ter sido resultado direto da invasão viral, como também da tempestade de citocinas, que a gente viu muito presente, com aumento de interleucina, aumento de lactato, aumento de ferritina, aumento de PCR e troponina. E o uso da ECMO, eles falam que o uso da ECMO no Covid-19 ainda é limitado e os resultados ainda precisam ser melhor estudados. Esse terceiro caso, que é apresentado também neste artigo da Circulation, ele mostra um paciente com insuficiência cardíaca descompensada. Trata-se de uma mulher de 64 anos, com cardiomiopatia não isquêmica, tinha fibrilação atrial, hipertensão e diabetes. Ela apresentou tosse e falta de ar progressiva há 2 dias. E aí chegou no hospital, ela estava com febre, uma pressão de 153 por 120, uma frequência cardíaca de 100 batimentos por minuto e uma saturação de 88% em ar ambiente. O raio-x de tórax já mostrava uma opacidade irregular bilateral. O eletrocardiograma mostrou um ritmo sinusal com complexos atriais prematuros. Tá? Esses complexos atriais prematuros são sinais ectópicos no átrio, ou seja, a gente sabe que o estímulo parte do nódo sinoatrial, né? O nódo sinusal. A partir do momento que esse sinal ele nasce em locais fora do nódo sinusais, são chamados sinais ectópicos, né? E aí causa esses complexos atriais prematuros. O laboratório dessa paciente mostrou um aumento de troponina, um aumento da PCR, da ferritina sérica, como também da interleucina 6, e o teste foi positivo para SARS-CoV-2. E aí foi iniciado rapidamente o tratamento com um antibiótico de amplo espectro para tratar a pneumonia que ela apresentava, incluindo a azitromicina intravenosa. Eles não recorreram a hidroxicloroquina por conta da paciente, ela já apresentava uma complicação cardíaca com uma miocardiopatia, uma fibrilação atrial. Então foi feito outro protocolo, né, incluindo a azitromicina intravenosa, a insuficiência cardíaca. Ela foi tratada com furosemida intravenosa e nitroglicerina. A nitroglicerina é um vasodilatador que é usado nos quadros agudos, principalmente de insuficiência coronariana e insuficiência cardíaca, e nos edemas agudos de pulmão, tá? Foi feito esse tratamento, só que o estado dela respiratório piorou também rapidamente com hipotensão. Foi instituída a intubação orotraqueal com ventilação mecânica e instalação de drogas vasoativas. Aí evoluiu com um aumento muito grande no lactato. No ecocardiograma dela, à beira do leito, mostrou-se uma função ventricular esquerda bastante reduzida, evoluiu, já tem insuficiência cardíaca, evoluiu ainda mais com a diminuição da fração de ejeção. Também evoluiu com taquicardia ventricular. Conforme aquele outro caso que a gente observou, foi necessário fazer uma cardioversão para corrigir essa frequência cardíaca. E aí foi considerada a utilização também do balão intraórtico, mas aí foi descartado porque a paciente, com os dias, começou a melhorar a taxa de lactato, e aí ela permanece entubada já no 9º dia, mas está estável. E nesse caso os médicos falam que o paciente com cardiomiopatia ela descompensou por conta da infecção por Covid-19 e evoluiu com uma diminuição ainda maior da fração de ejeção do ventrículo esquerdo, com choque cardiogênico e ataque a arritmias decorrente da ação danosa do Covid-19. E eles relatam também que a intubação precoce e a reversão da insuficiência cardíaca com correção da hipoxemia, ela melhora a função hemodinâmica desse tipo de paciente.
Bom, nesse outro artigo, a gente pode observar, foi um estudo retrospectivo, que eles avaliaram pacientes com insuficiência cardíaca em estágio terminal que apresentaram Covid-19. Foi um estudo retrospectivo com 4 pacientes que foram hospitalizados com insuficiência cardíaca e com Covid-19 entre os dias 7 de janeiro e 15 de março. Interessante que nenhum desses pacientes eles apresentaram febre durante toda a doença. Apresentaram apenas tosse e uma fadiga leve. Eu vou mostrar as características de cada um deles. Então, esse paciente número 1 é um paciente muito jovem, tem apenas 11 anos, já tem uma insuficiência cardíaca em estágio terminal. O paciente 2 tem 38 anos, o paciente 3 tem 57 anos e o paciente 4 tem 67 anos. O diagnóstico desse paciente, ele fala, o artigo fala que foi um pós-operatório tardio, tem 10 anos de pós-operatório, então a gente imagina que tenha sido por uma cardiopatia grave congênita, né, que ele fez a cirurgia com 1 ano, já tem 10 de pós-operatório. Esse paciente aqui tem uma miocardiopatia com insuficiência mitral moderada. O paciente 3 também tem uma miocardiopatia com insuficiência mitral severa e uma insuficiência aórtica também severa. Esse paciente, da mesma coisa, tem uma miocardiopatia com insuficiência aórtica severa e uma insuficiência mitral severa. Tempo de diagnóstico desses pacientes, tempo de diagnóstico de insuficiência cardíaca. Esse paciente aqui tem apenas 1 mês de diagnóstico de insuficiência cardíaca. O paciente 2 tem 2 anos, o paciente 3 tem 5 anos de diagnóstico e o paciente 4 tem 6 anos de diagnóstico. Comorbidade, o artigo apresenta, nesse paciente 1, ele apresenta como comorbidade a taquicardia. O paciente 2 apresenta arritmia ventricular, o paciente 3 apresenta diabetes e DPOC e o paciente 4 apresenta hipertensão arterial sistêmica e diabetes. Os sintomas que eles apresentaram, como todos apresentaram tosse e uma leve fadiga, o paciente 1 apresentou também perda do apetite. O paciente 2 apenas tosse e fadiga leve. O paciente 3 tosse, fadiga leve e dor torácica. E o paciente 4 tosse, fadiga leve e secreção pulmonar, né? Apresentava escarro secretivo. Quanto à fração de ejeção desses pacientes, o paciente 1 apresentava uma fração de ejeção de 22%, o paciente 2 fração de ejeção de 26%, o paciente 3, fração de ejeção de 22% também, e o paciente 4 de 30%. Então, são pacientes com insuficiência cardíaca grave, né? Já, como o próprio título já diz, são pacientes em estágio terminal. Apenas 2 desses pacientes apresentaram alteração na tomografia típicas de vidro fosco, né? Justamente o paciente 3 e o paciente 4. Esses pacientes, eles exacerbaram, descompensaram a cardiomiopatia, a insuficiência cardíaca e evoluíram, foram transferidos para a UTI e evoluíram para óbito 10 dias após a confirmação da Covid-19. Nestes 2 pacientes, houve um aumento significativo de troponina alguns dias antes do óbito, como também da PCR e de peptídeos natriuréticos cerebrais. Então, os autores observaram o quê? Os 4 pacientes com insuficiência cardíaca estágio terminal, 2 evoluíram com a COVID leve e 2 evoluíram com a COVID grave. A semelhança entre eles era que todos eram do sexo masculino, todos cursaram com a linfopenia típica da COVID e todos com o aumento da PCR. E o mais importante que eles observaram nesse estudo é que os 2 pacientes que foram a óbito aumentaram mais de 20 vezes
o nível de troponina, fornecendo assim evidências significativas que o Covid-19 leva à lesão do miocárdio quando há uma elevação da troponina cardíaca. Ok, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham entendido e aí a gente abre agora para as nossas discussões, se alguém tem alguma dúvida, para a gente conversar agora. Tá? Obrigado.